Aí ela diz, muito bom dia, meus queridos. Ouvi a palestra do Edson, muito bom. Que Beijos legal. sobre o perdão. O Rony Nogueira, da Ponte Rasa. Creio que você dar o perdão não implica que você voltará a ter aquela pessoa como uma amiga, amada. E nem existe essa necessidade. Mas o perdão está dado. Quando você está em um canal vibratório de muita luz, o perdão vem instantâneo. Enfim, tem um contexto em cada caso. Que entra nisso no que a Elaine disse, né? Você não precisa conviver com a pessoa, né? O que acontece é que as pessoas confundem perdão com o fato de você esquecer tudo e se deixar trair novamente, por exemplo, né? Se uma pessoa te traiu, você pode até perdoá-la, mas você não vai ficar, né, à mercê de ser traído de novo. É lei de sobrevivência, né? Sobrevivência. É compreensão. Então você entende que a pessoa fez aquilo porque ela é daquele jeito, tá certo? Porém, você pode até conviver, mas vai ficar esperto, né? Exatamente. Não vai dar as costas novamente, quer dizer. Porque você sabe que a pessoa é daquele jeito. Então, perdoar também é compreender, tá, Cláudio? Compreender a atitude do outro, né? Mas não quer dizer que você vai virar também um santo encarnado, né? Exatamente. Que não é assim que funciona, porque nós temos as nossas emoções, como eu já falei aqui, né? Limitações tem também. Limitações, tem aprendizados que a gente está tendo. E saber, isso é muito importante você estar falando, Edson, porque assim, nós temos que saber as nossas limitações, né? O autoconhecimento. Então, se eu ainda não tenho essa capacidade de perdoar, né? Eu não preciso também me manter em determinadas situações onde eu vou estar constantemente sendo ofendido, não é assim? Isso. Então, nós temos situações que realmente tem que haver um afastamento, né? Aí é questão até de inteligência, né? Aquela frase que a gente usa, né, no popular, vamos evitar a fadiga, né? A pessoa te causa mal, a pessoa não te traz nenhum benefício, pelo contrário, e nós somos energia. Então, realmente, como que a gente consegue ter uma vida saudável e evoluir naquele ponto, né? É para isso que nós temos diversas reencarnações, né? Então, e às vezes as pessoas se afastam ou têm dificuldade de compreender esse processo todo porque também quer resolver tudo de uma vez só, né? Perdoar todos os inimigos e continuar ali sofrendo, não é, Edson? A gente tem situações de martírio, até em convivências familiares, que a pessoa se põe numa situação ali de subjugação, muitas vezes, porque ela acha que ela tem que passar por aquilo, ela tem que sofrer que aquilo, é uma visão errada, ela tem que perdoar. O famoso karma, né? Que se fala que não existe na compreensão da doutrina espírita. Deus quer a né? nossa felicidade, Ele não quer o nosso sofrimento. O que acontece é que você não precisa se violentar para as coisas, Exatamente. né? Só que você tem que aprender, a partir do momento que você compreende, como eu falei aqui, você aprende a manter uma certa distância psíquica da situação. Você não precisa manter distância da pessoa, mas você mantém uma distância psíquica da situação. Ou seja, você não vai mais se deixar levar por aquela situação, entende? Aquilo não vai afetar tanto. Não vai afetar. Porque você sabe que a pessoa é daquele jeito. Né? E você, inclusive, dá oportunidade para ela mudar também, né? Para ela se modificar. A partir do momento que você está convivendo, continua convivendo com ela, deixa claro para ela, você me ofendeu, você me magoou, você fez isso, com a tua atitude. E eu não gostaria que isso se repetisse. Eu não aceito, né, essa situação. Pelo menos a outra está esclarecida, né? E aí você está dando oportunidade para que ela também reflita sobre as suas atitudes, né? Agora, quando que é o outro lado? Nós estamos falando aqui de perdoar o outro. Quando é a pessoa que erra, entre aspas, e aí ela se sente muito culpada pelo que fez, mesmo tendo perdão ali do outro. Né? É fácil perdoar-se? Se perdoar? Não é fácil, porque primeiro que tem essa questão toda que a gente está falando das emoções e dos costumes, né? Dos usos e costumes, né? Hoje a pessoa que é pega, vamos assim dizer, em erro, ela é condenada pela sociedade, por todo mundo. Quer dizer, não existe um processo em que você dá uma nova oportunidade para a pessoa. Isso é um grande erro. Porque como é que as pessoas se modificam? Quando elas reconhecem os seus equívocos, os seus erros. A partir dali, elas começam um processo de modificação, de não fazer mais. Tá certo? Mas se eu não dou a oportunidade para a pessoa, eu simplesmente a condenei, né? E aí ela vai ter que conviver com essa culpa. Eu também sou responsável por isso. A gente esquece disso.
A gente esquece que o fato da gente não dar o perdão para o outro, né? A gente, na verdade, está agindo como ele agiu conosco. E aí eu me coloco na situação de alguém que ofendeu, tá certo? Quando eu para mim conseguir me perdoar, eu tenho que entender esse processo que a gente já falou aqui, que todo mundo se ofende. Nós estamos num processo de aprendizado contínuo, né, e constante. Significa que a gente ainda vai, talvez, cometer alguns tipos de equívocos, né, que a gente ainda vai errar em alguns momentos, mas que nesse processo de aprendizado, reconhecendo os erros, a gente está num desenvolvimento em que talvez a gente não faça mais lá na frente. Só que isso é uma coisa que a gente vai adquirindo aos poucos e com a convivência. Né? Ninguém nasce perfeito, né? Então, para que você possa se perdoar, você precisa primeiro se autoaceitar como você é. Então, para se aceitar como é, a gente tem que entender que nós não somos perfeitos. A gente tem que entender que a gente erra, como todo mundo erra, e a gente tem que entender que está nesse processo de desenvolvimento. Quando você começa a ter esse tipo de compreensão, fica um pouco mais fácil de se perdoar. A gente, eu gosto de usar uma analogia, Cláudio, da criança que está aprendendo a andar, né? Então, nós ainda somos crianças que estamos aprendendo a andar. Então, quando a gente vê uma criança aprendendo a andar, o que acontece, né? Primeiro ela dá uma gatinhada, né? Ela vai se apoiando nos objetos, nos móveis, bate cabeça, cai inúmeras vezes, né? Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, até que ela comece fica emburrada às vezes, né? Até que ela ganhe a resistência, né? E comece a andar com firmeza. E nós vivemos um pouco esse processo, né? Então nós vamos cair muitas vezes, porque nós somos seres imperfeitos e estamos encarnados neste momento num planeta de provas e expiações justamente por isso, né, Edson? Sim. Então nós vamos cair muitas vezes nós vamos errar. Tem lições que a gente já aprendeu, tem lições que a gente ainda não aprendeu, que a gente ainda vai passar por algumas determinadas situações que o nosso espírito precisa para evoluir, que nós ainda não passamos. Por isso que a gente resolve um problema, aparece outro, né? E só que a vida vai nos oportunizar todos esses aprendizados. Então, quando eu cometo um erro, uma falha grave, que me leva a essa situação aí de autoobsessão, muitas vezes, onde eu não me perdoo, vai chegar um momento em que eu vou ter essa compreensão, né? Acho que o grande, tanto no auto-perdão quanto no perdão das ofensas, um fator primordial é você ter essa compreensão que tudo ao seu tempo. Porque muitas vezes o ofendido, ele também não está preparado ainda, ele não conseguiu assimilar. Porque tem situações que são graves, né, Cláudio? É fácil a gente falar de um perdão por uma questão de milindre, porque me ofendeu por uma questão de orgulho, uma coisa pequena. Mas existem situações que são muito graves, né? Drásticas, situações, né? às vezes, de assassinatos. A gente pode falar de situações que a gente lê nesses romances espíritas, ou situações nos trabalhos mediúnicos, quantas histórias, né, que a gente ouve nos trabalhos mediúnicos de espíritos ainda em resgate, que são verdadeiros dramas, né, da sociedade. Nós convivemos com esses dramas, que são difíceis, não são fáceis de perdoar, porque envolve todo um processo evolutivo de todas as pessoas que estão envolvidas, Sim. né? Então, você ter essa consciência de que somos ainda imperfeitos, que estamos buscando esse autoconhecimento, essa melhora, que tudo ao seu tempo, né? Aquele dito popular que todo nó vai chegar na agulha. Então, vai ter um momento certo, às vezes não é agora. Porque às vezes a gente tem uma ansiedade e a gente quer que a pessoa perdoa, a gente quer voltar a conviver, a gente quer passar uma borracha, como se nada daquilo tivesse acontecido. Só que o outro não está preparado para aquilo. Tem um tempo, né? E aí vira um processo também desgastante disso, né? De que a gente fala até de uma autoobsessão, né?
Então, é você aceitar, né, que somos seres imperfeitos e que tudo vai ter um momento ali para o reajuste, porque é para isso que a gente está encarnado, né? E lembrar sempre, né, do nosso esforço, que isso é necessário, né? Porque Jesus fala, reconciliai-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho, né? Então, nós estamos aqui para isso. Então, a gente precisa realmente colocar uma dose aí de responsabilidade, de esforço para o auto-perdão e também para perdoar o inimigo, né? É um Eu queria fazer, né? um queria até exercício. dentro disso fazer uma observação, que é aquela, às vezes a pessoa que ofende, ela reconhece antes do ofendido que ela, vamos assim dizer, Tipo, fez uma coisa que errada, coisa né? horrível que eu fiz, É, que ela né, fez uma Paloma? coisa chata, porque como é que eu fazia Que isso? M, né, que eu É. fiz. Por que que eu fui fazer isso? E a pessoa lá, ela não perdoa. Fica irredutível. E você aqui já está reconhecendo, quer dizer, você já está num processo de começar aí a se entender, né, a entender as coisas e se auto-perdoar. Só que o outro não te dá o perdão. E aí, eu sou obrigado a ficar amarrado à situação o resto da minha vida ou não? Isso é uma questão para se pensar. Porque as pessoas acham que os processos obsessivos nascem só de um. Não, o processo obsessivo nasce quando há sintonia de ambos. Quando um lá cria um processo Essa ligação, de né? ligação e esse aqui aceita. Então eu não sou obrigado, pelas minhas ações, eu sou obrigado a reconhecê-las e arcar com as consequências delas. Mas eu não sou obrigado a ficar atrelado ao outro em função disso. Você sabe que, não sei se a gente tem tempo ainda de fazer um Vamos comentário. comentar isso aí depois. A gente tem um WhatsApp aí do Paulo Eduardo, aqui de São Paulo. Vamos ouvir aí a participação do Paulo. Fala aí. Bom dia a todos, muita paz. Acho que perdoar a si próprio é muito mais complicado, mais difícil do que perdoarmos ao outro. Porque perdoar a si próprio, primeiramente, é reconhecer que você é falho. Você reconhecer a sua fraqueza, é reconhecer aquele sentimento no qual você se deixa ser ofendido, né? Porque como nos ensinam, como vocês inclusive estão sempre falando, você se sente ofendido. Às vezes o outro não tem nem a vontade e a disposição de lhe ofender, mas um gesto, um sorriso, na hora errada a gente se ofende. Então você se perdoar é você reconhecer essas suas fraquezas. E todo vício nosso pessoal é muito, muito difícil de nós superarmos, né? Primeiramente você tem que reconhecer o vício, para posteriormente você desejar curar-se e depois lutar para conquistar essa vitória. Muita paz a todos. Paz aí, Paulo Eduardo, aqui Muito de São Paulo. Muito legal isso que ele disse, porque em qualquer Verdade. fase da vida a gente passou por essa questão aí de lidar com os nossos desafios e aí o auto-perdoar-se é difícil mesmo. É muito difícil, mas quando a gente quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, nós vamos adquirindo algumas ferramentas, né, que vai fazendo que esse processo seja menos doloroso, porque quando você tem compreensão, né, da sua imperfeição, errei, porque sou imperfeito, mas estou disposto a ser melhor e buscar esse crescimento individual, né? É para isso que nós estamos encarnados, né? De que forma a doutrina nos ensina aí a questão do perdão lá na codificação, Edson? Tem várias passagens, né? Mas a principal dela é a própria compreensão de que nós somos espíritos num processo de desenvolvimento. E que os nossos processos de reencarne, né, são para aprendizados mútuos e tal. A outra compreensão que ela traz é de que o fato de você estar convivendo aqui na Terra, encarnado, com espíritos de diferentes níveis, né, significa que você tem que estar antenado, vamos assim dizer, e usando o raciocínio para perceber as diferenças, né? Você vai se ofender, por exemplo, com alguém que é primário ainda, que tem atitudes primárias, você que já tem uma certa compreensão, é o que eu estava falando, né? Você já tem uma certa compreensão e está convivendo com alguém que é primário,
né? Ou essa pessoa de alguma forma chegou até você e ela tem atitudes ainda... Quando eu falo primárias, são atitudes de ignorância pura, às vezes, né? De atitudes que não pensadas, né? São pessoas que são egoístas ao extremo, que só pensam em si, e aí elas agem, não estão nem aí com as pessoas, né? Você que já tem essa compreensão, você vai se deixar influenciar? Essa é uma compreensão que você tem que ter a partir do momento que você entende que você é um espírito, que se você está se sentindo diferente do outro, você não faz mais aquilo, então você não tem que se ofender com aquilo, tá certo? E outras questões mais, né? De que o fato de nós estarmos encarnados também significa que nós não somos melhores do que ninguém. Senão a gente não estaria reencarnado, a gente estaria lá no plano espiritual. Tá certo? Nós não somos mentores, nós somos atores. Né? O mentor não precisa, teoricamente, não precisa reencarnar. Quem precisa reencarnar é o ator, é aquele que precisa, né, contracenar no mundo para... Depende do encarnado e do mentor também, né? Bem, né? Tudo é relativo. E fora outras questões mais, né, Cláudio? Quando você tem essa compreensão da doutrina, desses quesitos que eu estou falando aqui, você muda a sua forma de enxergar as coisas, né? E aí quando você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo inteiro tratando disso, né? Então... Sabe o que eu penso assim? Eu fui criada num ambiente espírita, né? Um ambiente mais religioso, né? Meu pai é espírita e minha mãe católica, mas a gente sempre teve convivência com o espiritismo e sempre tivemos à nossa disposição o Evangelho e as obras de Kardec. Fico pensando nas pessoas que têm já na fase adulta o primeiro contato com o Evangelho segundo o Espiritismo, de que forma isso deve impactar tão positivamente a pessoa. Porque realmente é maravilhoso quando a gente lê essas questões no Evangelho, o quanto isso traz para nós um caminho, né, a ser seguido para lidar com todas essas situações humanas, né? É um exercício. Tem uma questão que eu gostaria de colocar, Cláudio, que eu acho que é importante a gente entender. Quando a gente vai se tornando um pouco mais experiente, né, com a velhice, a gente vai olhando lá para trás, vai vendo as coisas e tal. E aí você começa a observar pelas atitudes das pessoas à sua volta, quando você está assim, isento, né? Você começa a reparar como as pessoas se ofendem com coisas que não tem nada a ver. Então, às vezes você vê... mimimi, né? Não, às vezes você vê, por exemplo, uma situação em que... Eu já vivenciei isso, inclusive, lá no Manuel Bento, tá? Você chama uma determinada pessoa, né, para fazer uma atividade e convida uma outra, aí essa aqui fala, não, se for com aquela, eu não vou. Aí você você fala, mas peraí, só para entender por quê. Nós estamos aqui num ambiente, né? Puxa, vocês sempre estiveram tão bem. Não, porque ela fez isso comigo. Um dia que eu estava aqui, ela não me cumprimentou, depois no outro dia ela não sei o quê, tal. Aí você vai conversar com ela e fala assim, mas eu nem sei do que ela está falando. Se eu fiz, não foi por querer. A pessoa se ofendeu. Então, essa aqui, né, essa primeira, se sentiu ofendida com atitudes da outra, sequer teve vamos assim dizer, a oportunidade de ir lá e conversar. E aí existe uma passagem no Evangelho que Jesus recomenda isso aí. Ele fala assim, ó, se o irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele apenas. Se te ouvir, terás ganho um irmão. Ou seja, ele faz uma recomendação que é a seguinte, você não tem que envolver outras pessoas. Já cria aquela você tem que porque o que você acaba criando o clube do não perdão para o seu lado, entendeu? As pessoas se sentem ofendidas também, porque elas gostam de você, elas querem te defender, aí fica aquela energia toda. E aí quando você decide perdoar, a turma daqui não quer aceitar, fala, não senhor, você não vai perdoar. Porque imagina, fez bobo. isso, você é bobo, você é isso, você é tonto. Onde já se viu, a pessoa fez isso, aí elas ficam lembrando você daquilo. Quando, na verdade, o assunto perdão é seu. É uma coisa sua, é uma necessidade sua e não dos outros. Tá certo? E aí tem esse problema também, tá? Se o irmão pecar contra ti, vai e corrige-o. Corrige-o aí é no sentido de você conversar com a pessoa, você e ele apenas.